Então vamos lá, vamos para o capítulo 51. Esse é um capítulo fantástico. O que acontece? Qual é o contexto? Quando a gente tem um contexto do Salmo, a gente fica mais contente, né? A gente vai entender melhor esse Salmo, né? Todo Salmo tem um contexto e tal, mas alguns a gente tem claramente esse contexto. E o que aconteceu para que Davi escrevesse este lindo Salmo? E depois desse Salmo, Davi escreveu o 32, que fala sobre esse mesmo assunto. Pronto, eu já dei um spoiler aqui, você já sabe do que eu estou falando. Davi e Batseba. O rei não saiu com os seus comandados para a batalha, ficava no palácio, e lá no palácio, depois da sua soneca real, depois do almoço real, ele vai fazer o seu passeio real na sacada, e com os seus olhos reais, ele encontra uma janela aberta, e olha a sua curiosidade real, ele olha para a janela e vê uma linda mulher tomando banho. E a gente toma banho nu, né? É assim mesmo. E ele olhou, aí dizem que se a gente olha a primeira vez, está tudo bem, é só desviar o olhar. Não pode ficar considerando, né? Olhando, ele ficou olhando, ficou pensando, tomou uma decisão, chamou os seus servos e disse: tragam essa mulher para cá, eu quero possuí-la. Eles levaram a mulher para lá. Ela era mulher de um dos seus soldados, ele soube disso, Urias, que estava na batalha, defendendo o país, defendendo o rei também, mas defendendo o país. E tem relações com ela e a dispensa, volta para casa. Dias depois, ela manda um recado para ele, dizendo: rei, estou grávida. Uau, plano 1, traga Urias para cá. Urias, vai dormir na sua casa. E ele dormiu na porta ali do palácio. Quando o rei soube, disse: por que não foi dormir? Não, meus companheiros estão lá na guerra, por que eu vou dormir com a minha mulher? Esse era o contexto. E as coisas vão acontecendo nessa direção. Para você que não sabe, eu estou falando mais para você que não conhece ainda. Segundo, plano B, embebedou o camarada e mandou ele para casa. Ele também não foi. No dia seguinte, o rei, plano C, ele dá uma carta e diz assim: entrega essa carta para Joabe. Ele não abriu a carta, lógico. E ao entregar para Joabe, ali estava a sua própria sentença de morte. Ele mesmo carregou sua sentença de morte. E diz assim: ô Joabe, coloca esse camarada na frente, na batalha. É onde as pessoas levam mais flechadas, mais próximos do muro, mais flechas e outras coisas mais que eles tinham lá como instrumentos de guerra. E ele morreu. Joabe manda para o rei dizendo: olha, morreu Urias. E assim, guerra, morre um, morre outro. O que fez o rei? Chamou a mulher, se casou com ela e a trouxe para o palácio. Engravidou, né? Estava grávida, né? O bebê estava para nascer. E o rei não falava nada, nutria no seu coração, só isso, ele e ela, e lógico, vários funcionários sabiam disso. Que exemplo, hein? Essa situação levou vários filhos de Davi a cometerem delitos horríveis, porque viram o erro do pai. Como foi descoberto o erro do pai? Natã, o profeta, vai até o rei e diz: rei, vou te contar uma historinha. Eu gosto de historinha. Então a história é assim: um homem rico, um homem pobre. Um homem rico tinha um rebanho tremendo, um homem pobre só tinha uma ovelha que dormia junto com as crianças dele. Veio uma visita para o homem rico, ele disse assim: eu vou dar um jantar para ele, vamos pegar a ovelha do homem pobre. Ele pegou a ovelha do homem pobre e o rei levantou e falou: é um absurdo, deve morrer esse homem. Ele falou: esse homem é você fez isso. E o rei começou a chorar. E aí houve um arrependimento. E arrependimento não é remorso, né? Remorso é quando eu fui pego. Puxa, me pegaram. Gente, eu não vou fazer mais. Davi, além de ser pego, não teve remorso. Teve o arrependimento, que é a tristeza do pecado. E esse salmo fala justamente sobre isso. É dividido em 5 blocos. O primeiro bloco é a confissão de Davi. E uma confissão impressionante. O segundo bloco é a purificação de Davi. O terceiro bloco, então esse primeiro vai do 1 ao 6, se você quiser anotar aí na sua Bíblia. O segundo vai do 7 ao 10. O terceiro vai do 11 ao 12, que é a preocupação de Davi. O quarto é o compromisso de Davi, que vai do 13 ao 15, esse está na sequência. E o último, que é a confiança de Davi, que vai do 16 ao 19. Pronto, aí cobrimos todo o salmo. Está bem, alguns tem um verso aqui, outro lá e tal, mas esse aqui está bem na sequência, bem fácil. 3 coisas ele apresenta logo no início.
Ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, Senhor, misericórdia. Tira o que eu mereço. Tira o que eu mereço, Senhor. Segunda coisa ele pede, verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade. A remoção do pecado. A remoção do pecado. Deus perdoa? Perdoa. Esta é a remoção do pecado. Vamos imaginar, né? Um carimbo vermelho, perdoado. Beleza. Terceiro, verso 2 ainda: purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Purifica-me. Verso 2 ainda. Então, misericórdia, remoção do pecado e purificação. Foram alguns passos que Davi tomou aqui. Bom, a remoção, eu só queria falar uma coisinha sobre a remoção. Deus perdoa o pecado? Perdoa. Põe um carimbo lá vermelho, o sangue de Cristo, está perdoado. Tira a consequência? Não. Deus não tira a consequência. A consequência fica. Bom, ela estava grávida, Deus não tirou essa consequência. Os filhos tiveram aí decisões erradas, a nação ficou chocada, mas Davi foi perdoado. Então ele foi perdoado, mas carregou as consequências, que Deus jamais tira, porque elas são obreiras de Deus. Se nós não tivéssemos consequências dos nossos atos aqui, nós não aprenderíamos nunca. Não é? Nós iríamos ser coniventes, ou teríamos um Deus conivente, e seríamos coniventes também com o pecado. Então, 3 atitudes de Davi. Bom, a primeira parte é a confissão de Davi. Davi apela para Deus e diz assim: compadece de mim, ó Deus, lava-me do meu pecado, da minha iniquidade. Eu tenho uma multidão de pecados. Lava-me, Senhor, purifica-me, remove o meu pecado, tenha misericórdia de mim. Ok, sem problema. Uma segunda parte desse primeiro bloco, do 3 ao 6, pois eu conheço o meu pecado, é o reconhecimento. Primeiro, a gente precisa apelar a Deus, para que Deus tenha misericórdia da gente. E Ele tem. A segunda é reconhecer o pecado. Não existe arrependimento se eu não reconheço o pecado. Mas reconhecer o pecado é um item, porque eu tenho que mudar o rumo da vida. Bom, na sequência, então, quando ele diz: pequei contra ti, ele reconhece. Contra ti somente, verso 4, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu gosto demais desse verso. Então eu pequei contra o Senhor, então o Senhor é justo. Pode dar a medida que o Senhor quiser dar. Bom, a medida já está lá. É o casamento, aliás, é o ato, a criança que vai nascer, a morte de Urias, já está lá. Não dá para ressuscitar Urias. Deus pode fazer qualquer coisa, mas Ele não vai fazer isso. Davi, eu te perdoo, mas agora arque com as consequências. Essa criança vai ficar doente, ela vai morrer. Então são consequências do seu ato. O verso 4 então é forte, é o reconhecimento. Aí vem esse segundo bloco que eu falei, a purificação. Então ele pede para Deus remover o seu pecado. E vai: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então, Senhor, remove o meu pecado. Paf, carimbo, está removido, sem problema nenhum, mas a consequência fica. Depois tem a restauração, ou a alegria restaurada. Os versos 8 e 9, ele diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Quem que esmagou os ossos dele? Foi Deus? Não, foi o próprio pecado dele. Não é essa coisa psicossomática, a culpa que a gente carrega aqui, ela acaba influenciando o corpo. E dependendo do seu órgão de choque, você vai ter lá um problema no estômago certo, um problema no estômago sério, é a culpa. Você vai ter problema de visão, é a culpa. Tem pessoas, e eu já passei por isso, pessoas que estão no leito de morte e querem confessar alguma coisa, para terem a consciência tranquila. A culpa que estão trazendo lá, há sei lá quantos anos. Segredos que estão acabando com a vida da gente, e muitas pessoas morrem por causa destas culpas que carregam. Então, quanto mais pesadas as suas culpas, maior será o seu alívio quando você depositar essas culpas na cruz de Cristo. Pense bem nisso. Bom, então, restaura a alegria, Senhor. Restaura a alegria em mim, eu preciso ter alegria.
Aí então vem o verso 10 que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, não é, dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, dá-me um coração puro, coração puro. E falando em pureza, tem sempre uma coisa que a gente se preocupa bastante. O cristão, ele não deveria estar pensando em sexo o tempo todo. A sociedade pensa em sexo o tempo todo. Eles usam o sexo para propaganda, né? Usavam mais, agora tem o Conar aí, alguma coisa que dá uma segurada. Mas você vai numa feira, qualquer feira, eles ali contratam mulheres bonitas e altas, né? Com roupas diminuídas, para poder chamar a atenção sua para o stand. Stand de qualquer coisa, desde bolinha de gude até um motor de carro. A gente fala muito sobre sexo, as piadas, aliás, as anedotas, diz que cristão conta anedota, né? Coisas da vida. Diz que os ímpios contam piadas, né? Existem esses shows aí de piadas, quantidade de palavrões, tem que ter sexo no meio, tem que ter tudo. A mente vai se tornando cada vez mais impura e a gente vai fazendo isso e vai pensando nisso e acaba tomando decisões horríveis. Aqui diz assim: Senhor, dá um coração puro, dá um coração puro. Eu não quero estar nesse meio, nessa roda de escarnecedores, né? O Espírito inabalável, não me repulses da tua presença, nem me retires o Espírito Santo. Não me retires o Santo Espírito. Senhor, se me retirares o Santo Espírito, eu estou perdido. Restitui-me a alegria da tua salvação, não a alegria da minha vida, da tua salvação. Que eu perdi a alegria da salvação, por quê? Porque eu cultivei meu pecado que estava aqui dentro. Senhor, me dá essa alegria de novo. Aí vem o compromisso de Davi, no verso 13, ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Senhor, eu tenho agora o que falar. Eu vou falar. Vou orientar os pecadores para que eles não sigam nesse caminho. É o compromisso dele, né? Ensinar o caminho para os pecadores. E aí ainda ele diz no verso 14, no verso 15, né? Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca manifestará os teus louvores. Eu quero cantar, Senhor, é o compromisso de ensinar e cantar. E o último bloco é a confiança de Davi. Ele sabe que Deus perdoa os seus pecados. Confiança de Davi. Será que ele perdoou mesmo? Senhor, o Senhor perdoou meu pecado? Aí se Deus pudesse responder na hora assim: que pecado, Davi? O pecado aí que eu cometi com Batseba e Urias. Não, você já pediu ontem, então eu já anulei. Você está perdoado. Deus coloca os nossos pecados no fundo do mar, diz a Bíblia. E aí eu acrescento sempre, digo, e põe uma plaquinha em cima escrito: proibido pescar. Ninguém deve buscar essas coisas. Ninguém. Por quê? Porque estão perdoadas. As consequências ficam, mas os pecados são perdoados. Essa é a grande diferença. E aqui no verso 17 ele diz assim, é a confiança de Davi, né? Ele sabe que Deus pode fortalecer não só ele, mas a cidade toda por causa dele, por causa dessa situação. E de sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Para Deus é o coração que vale. Na realidade é a mente que vale. Não é? Um coração contrito vale mais do que você andar de joelhos 2 quilômetros. Vale muito mais. Na realidade isso não vale nada, porque Deus não vai salvar ninguém pelos méritos dessa pessoa. Eu vou repetir uma frase que eu digo muito lá na minha igreja, no Morumbi. O reino do céu não é para quem merece. O reino do céu é para quem precisa, necessita desesperadamente. Não é para quem merece. Ninguém é salvo pelas obras. Por favor, você não é salvo por guardar nada. E Davi, então, confia no perdão de Deus. É um salmo lindo, dá para falar tanta coisa aqui. Porque ele fala de perdão, e é isso. Deus trabalha para perdoar-nos, para nos justificarmos, para que nós tenhamos uma vida santificada, quer dizer, na videira. E para que um dia sejamos glorificados, vivamos para sempre com Ele. 1000 anos, primeiro no reino dele, depois a eternidade aqui nessa terra renovada. Vamos orar pedindo isso? Pai querido, se alguém que está vendo este programa neste momento, ouvindo, e que tem carregado uma culpa durante muito tempo, ou pouco tempo, Senhor, que esta pessoa possa colocar estas culpas
na cruz, aos pés da cruz, e possa sentir este mesmo alívio e paz que Davi sentiu. É bem verdade que as consequências continuam, mas essa paz que excede qualquer entendimento é maravilhosa e nós precisamos dela. Nós queremos a Tua graça, queremos o perdão, queremos salvação e queremos a Tua misericórdia, que tire aquilo que nós merecemos. Em nome de Jesus te rogamos. Amém.